Vascaíno, a semana começou fervendo. O clima já é de decisão em São Januário e não é para menos. O Vasco da Gama vai ter uma das partidas mais importantes do ano nesta quinta-feira, diante do Botafogo, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Mas antes da bola rolar, a movimentação nos bastidores já está pegando fogo. Tem reforço voltando, proposta do exterior recusada, diretoria agindo rápido e até um papo sobre o mercado da bola que levanta aquela velha reflexão. Será que o Vasco está realmente entendendo como se posicionar no cenário do futebol moderno? Vamos começar direto com uma notícia que mexe com o emocional de quem é apaixonado por futebol raiz. Domingo foi dia de festa lá em Natal. O Santa Cruz, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, garantiu seu retorno à Série C do Campeonato Brasileiro. E por que isso importa para a gente, torcedor do Vasco? Porque a história envolve dois nomes conhecidos por aqui. Marcelo Cabo, que treinou o Vasco em 2021, foi o responsável por comandar o Santinha nessa campanha de acesso. Cabo, que não conseguiu levar o nosso Vascão de volta à Série A naquele ano, agora reencontra um pouco da sua própria redenção, levando um clube sofrido, mas gigante em torcida, de volta ao cenário nacional. É bonito de ver, ainda mais quando a gente para pensar no papel do torcedor nesse tipo de reconstrução. A festa na Arena das Dunas foi daquelas que fazem a gente lembrar por que o futebol é tão apaixonante. E olha, é impossível não fazer uma comparação. No meio de tantos clubes empresa, tantas SAFs que parecem frias, que operam como se fossem apenas planilhas ambulantes, ver uma torcida como a do Santa Cruz gritando, chorando, explodindo de emoção, é um alívio. É futebol com alma, com povo, com arquibancada pulsando. Que no futuro a Série A tenha mais clubes assim. Que volte o América de Natal, o Náutico, o Sport. Que o Santa Cruz cresça de novo. E que o Vasco, nosso Vasco, não se perca nesse mar de negociações sem coração. Futebol ainda é sobre paixão, sobre gente, sobre camisa pesada. E quando a gente vê um clube popular como o Santinha renascendo, é impossível não torcer. É impossível não sentir. Mas vamos voltar ao nosso Vascão, porque o noticiário é quente. A começar por uma movimentação importante que envolve o lateral Paulo Henrique. O jogador, que vinha sendo dúvida para o jogo contra o Botafogo por conta de um edema na coxa, voltou a treinar normalmente nesta segunda-feira. E isso muda tudo. Fernando Diniz pode contar com ele para quinta-feira, e olha, isso é fundamental. Paulo Henrique é hoje uma das peças mais confiáveis do time. Ele teve que sair no intervalo do jogo de ida contra o Botafogo, lá em São Januário, exatamente por conta do incômodo na coxa. Desde então, foi poupado, fez tratamento, ficou de fora da última rodada, mas agora está de volta. A comissão técnica tratou o caso com extrema cautela. Os exames mostraram um edema leve, nada grave, mas o desconforto estava aumentando e a decisão foi evitar qualquer risco maior. E deu certo. Com a pausa da data FIFA, houve tempo suficiente para recuperação, e agora ele reaparece como um reforço de peso. Diniz, aliás, já deixou claro quanto confia em PH. Não é só mais um no elenco. É peça-chave, jogador de confiança. E num jogo que pode decidir o futuro do Vasco na temporada, contar com alguém assim faz toda a diferença. E se de um lado o Vasco comemora o retorno de um titular, do outro se fecha para não perder um dos seus ativos mais promissores. Estamos falando do jovem Leandrinho. O lateral esquerdo de apenas 20 anos foi alvo de proposta oficial do Clube Bruges, da Bélgica. A oferta envolvia um empréstimo até o meio do ano que vem, com opção de compra na casa dos 19 milhões de reais. A diretoria cruzmaltina bateu o martelo, não aceitou. Considerou os valores baixos e entende que o jogador tem potencial para se valorizar ainda mais, especialmente com a proximidade do Mundial Sub-20 em outubro. E tem lógica aí. Leandrinho é visto internamente como um jogador com potencial de mercado. Pode ser importante esportivamente agora, e financeiramente mais adiante. E a decisão de manter o atleta reforça que o Vasco começa, aos poucos, a pensar com mais estratégia. Claro, recusas assim só fazem sentido se o jogador for utilizado. E é isso que a torcida espera, que Leandrinho tenha espaço, que jogue,
que mostra o porquê de tanto interesse vindo da Europa. A porta não está fechada para futuras negociações, mas a mensagem foi clara: agora, não. Agora ele é do Vasco e vai ser peça do elenco nesse segundo semestre. E é impossível falar de mercado da bola sem lembrar de uma situação que ainda machuca muita gente. No começo de 2024, o Vasco esteve muito perto de fechar com o atacante uruguaio Luciano Rodrigues, o mesmo que hoje foi vendido pelo Bahia ao Al Ittihad, da Arábia Saudita, por nada menos que 120 milhões de reais. Sim, você ouviu certo. O Vasco teve esse jogador na mira, colocou valores na mesa, mas a negociação com o Liverpool do Uruguai travou por causa do preço. Na época, a SAF hesitou. E o que era caro antes, virou oportunidade perdida agora. Rodrigues foi comprado pelo Bahia por cerca de 65 milhões de reais, não teve números espetaculares, é verdade, 13 gols em 47 jogos, mas é jovem, tem 22 anos e já é nome constante na seleção uruguaia. Só isso já bastou para atrair o mercado saudita. O Bahia, em um ano, fez a maior venda da história do futebol nordestino. Vai embolsar mais de 100 milhões de reais e ainda manteve 25% dos direitos do atleta. Ou seja, se ele for revendido, entra mais grana. E o Vasco ficou só olhando. Esse tipo de caso precisa servir de aprendizado. O futebol brasileiro mudou. Investir em jovem promissor é colocar dinheiro num cofre que pode se multiplicar lá na frente. Não dá para sempre achar que é gasto. É investimento. É projeto. E é nesse ponto que o Vasco ainda patina. O clube começa a se movimentar, como na chegada de Andrés Gomes, mas ainda falta agressividade em alguns momentos decisivos. A política de contratação precisa olhar menos para o custo imediato e mais para o potencial de retorno. Seja dentro de campo, seja na próxima janela de transferências. A verdade é que o torcedor está cansado de ver oportunidades escorregarem pelos dedos. O caso do Luciano Rodrigues é emblemático, porque escancara o tipo de aposta que pode mudar o rumo de um clube. O Bahia entendeu isso. O Vasco ainda parece ter receio. Só que o futebol, principalmente o futebol moderno, não espera. Quem hesita, perde. Quem age com convicção, colhe os frutos. E é por isso que cada negociação, cada contratação, cada movimento no mercado precisa ser muito bem calculado, mas sem paralisia. A hora de agir é agora. E enquanto isso, o elenco do Vasco já respira a Copa do Brasil. Quinta-feira é o dia que pode mudar o rumo da temporada. O jogo de volta contra o Botafogo não é só uma simples partida de mata-mata. É a chance de colocar o clube numa semifinal nacional, de reacender a esperança da torcida, de mostrar que 2025 ainda pode guardar algo especial. O adversário é forte, o desafio é enorme, mas o momento pede superação. É agora ou nunca. E é nesse clima de tudo ou nada que o Vasco começa sua preparação definitiva. Com Paulo Henrique de volta, com Leandrinho ainda no elenco, com foco total no Botafogo. A torcida já começa a se agitar, os ingressos já estão praticamente esgotados, e o clima vai esquentando a cada dia. O Cruzmaltino pode até não viver a melhor de suas fases, mas quando a arquibancada canta junto, quando o time entra em campo com alma, quando São Januário ou o Nilton Santos vira caldeirão, tudo pode acontecer. E você, vascaíno, já tá pronto? Porque a batalha vai ser grande. E se tem algo que o torcedor do Vasco sabe fazer como poucos, é acreditar até o fim. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, mesmo quando o time tropeça, mesmo quando as críticas vêm de todos os lados, o vascaíno permanece ali. É esse espírito que precisa entrar em campo nesta quinta-feira. Porque o jogo contra o Botafogo não é só mais uma decisão. É um daqueles momentos que ficam marcados na história. E não importa quem esteja do outro lado, se o adversário é líder, se vive boa fase, se tem elenco mais caro. Quando a bola rola numa Copa do Brasil, principalmente numa fase tão aguda como essa, o peso da camisa fala alto. E camisa o Vasco tem de sobra. Fernando Diniz sabe disso. Conhece a atmosfera que cerca esse tipo de confronto. E mesmo com todos os questionamentos que já sofreu,
principalmente pela irregularidade do time em algumas fases da temporada, o treinador não se esconde. Está de frente com o elenco, trabalhando nos bastidores, tentando montar o melhor time possível com as peças que tem. E agora, com o retorno de Paulo Henrique, ganha uma peça que pode fazer diferença na dinâmica ofensiva e defensiva da equipe. Não dá para subestimar a importância de um jogador que conhece o esquema, que tem entrosamento com o grupo e que sabe como o treinador pensa. PH não é só mais um nome na lateral, é uma válvula de escape, uma opção confiável no apoio e um cara que dá estabilidade na marcação. Mas a preparação do Vasco vai muito além da parte física ou médica. Tem algo acontecendo internamente no elenco que precisa ser destacado. A consciência de que esse jogo pode mudar tudo. Jogadores que estavam sendo criticados passaram a se cobrar mais. Conversas estão sendo feitas no vestiário, reuniões entre os líderes do elenco e a comissão técnica têm sido frequentes. E isso mostra que, pelo menos na mentalidade, o grupo entendeu a importância do momento. A Copa do Brasil pode salvar o ano. Pode, inclusive, abrir portas para uma recuperação também no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco ainda tenta se encontrar. A expectativa é de que o time vá a campo com o que tem de melhor. E a presença de Paulo Henrique muda a forma como o Vasco ataca. É um lateral que sabe construir por dentro, que se movimenta bem no setor ofensivo e que tem um bom cruzamento. Isso pode ser essencial, principalmente em um jogo onde o Botafogo deve vir com uma postura mais conservadora, tentando segurar o empate ou jogar no erro do adversário. O Vasco vai precisar propor jogo, mas sem se expor demais. A estratégia de Diniz vai ser testada ao limite. E é nesses momentos que se separa o bom treinador do treinador decisivo. Além de tudo isso, há uma pressão natural em cima da diretoria. Afinal, o torcedor sabe que a eliminação pode ter reflexos sérios no restante da temporada. É grana que deixa de entrar, é moral que despenca, é paciência que se esgota. Por isso, mesmo com as negociações acontecendo nos bastidores, como foi o caso da proposta do futebol belga por Leandrinho, o clube não pode perder o foco. A prioridade, agora, tem que ser a competição. E parece que essa consciência começa a tomar conta de todos os setores do clube. É hora de união. Aliás, sobre o Leandrinho, vale reforçar, o Vasco não recusou a proposta apenas pelo valor. Recusou porque entende que pode ganhar mais lá na frente. E esse tipo de decisão não pode ser vista apenas como uma negativa fria. É uma aposta. O jogador está em evolução, tem idade para render muito mais, e o Mundial Sub-20 pode ser o trampolim que ele precisa para se valorizar. A participação do jogador nessa competição tem tudo para colocá-lo na vitrine. É aí que entra a inteligência da diretoria. Manter o atleta agora pode render o dobro depois. Só não pode cometer o erro de deixá-lo encostado, como já vimos acontecer com outros talentos. Enquanto isso, o torcedor observa. Analisa. Comemora a recuperação do Paulo Henrique, se anima com a possibilidade de uma classificação heroica na quinta-feira, mas não esquece do que ficou para trás. E é por isso que a história do Luciano Rodrigues ainda dói. Não porque ele virou estrela, não porque ele foi vendido por uma fortuna, mas porque ele poderia estar aqui. Poderia estar usando a camisa do Vasco, ajudando em campo, dando retorno técnico e, quem sabe, se transformando em mais um nome a ser vendido por cifras milionárias. Mas o Vasco hesitou. E hesitar, no futebol de hoje, custa caro. Essa história precisa ser levada em consideração nas próximas janelas. O clube não pode mais errar em contratações. Não pode mais apostar em jogadores que chegam sem perspectiva de valorização. É hora de montar um elenco pensando não só no presente, mas também no futuro. E isso não significa deixar de competir, muito pelo contrário. Significa competir com inteligência. A base precisa ser mais bem aproveitada, jovens promissores precisam ter espaço, e as contratações devem ser estratégicas, não desesperadas. Se o Vasco quiser voltar a ser protagonista, precisa entender que o futebol atual é feito também de negócios. Que trazer um jogador com 20 anos, que ainda não estourou, pode ser mais valioso do que contratar um veterano com nome e sem gás. É claro que experiência também importa.
Mas o equilíbrio entre juventude e rodagem é o que faz um elenco competitivo. E o Vasco, em sua história, sempre teve essa mistura. Teve craques experientes, mas também revelou grandes nomes. E talvez esteja na hora de resgatar essa fórmula. E por falar em fórmula, Diniz vai precisar encontrar a ideal para quinta-feira. O adversário é perigoso, tem força no contra-ataque, e costuma ser letal quando encontra espaço. O Vasco vai ter que jogar com inteligência, com calma, mas também com fome de vitória. Porque não dá para ir a campo pensando só em segurar o resultado. É um jogo para mostrar personalidade. Para bater no peito e dizer, aqui é Vasco. E o torcedor sabe fazer isso melhor do que ninguém. A torcida, aliás, já está se mobilizando. Vai lotar o setor visitante, vai fazer barulho, vai empurrar o time como sempre fez nos momentos mais difíceis. Porque é assim que o vascaíno é, não foge da luta. Pode estar desacreditado, pode estar ferido, mas nunca deixa de acreditar. E é essa energia que precisa contagiar os jogadores dentro de campo. Eles precisam sentir o peso da camisa, o significado de vestir o manto cruzmaltino num jogo como esse. Não é apenas uma vaga na semifinal que está em disputa. É a chance de mudar o rumo de um ano inteiro. É por isso que esse jogo tem tanto peso. Porque ele pode ser um divisor de águas. Pode ser o momento em que o time vira a chave, reencontra a confiança e começa uma nova caminhada. Ou, se tudo der errado, pode ser o ponto em que a crise se aprofunda, que a pressão explode, que o desânimo toma conta de vez. Não há meio termo. É vencer ou vencer. E o elenco sabe disso. Fernando Diniz sabe disso. A diretoria sabe disso. E principalmente, a torcida sabe disso. Por isso, o clima nos próximos dias vai ser de guerra. Mas uma guerra no bom sentido. Uma batalha que começa nos treinos, nas conversas, na preparação psicológica. E que termina no apito final, quando tudo for decidido dentro das 4 linhas. O Vasco precisa estar pronto. Precisa entrar em campo com sangue nos olhos, com garra, com determinação. Porque do outro lado tem um adversário que também quer muito. Mas só um vai sair com a vaga. E que seja o Vasco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro amanheceu agitado nesta sexta-feira com um humor que vem causando burburinho entre torcedores e jornalistas. O dono da Ambev estaria disposto a arcar com o salário de Richarlison, caso o atacante decida vestir a camisa do Vasco. Fontes próximas ao clube e ao empresário do jogador dão como certa a possibilidade de um acordo inédito, que envolveria uma parceria privada entre um dos maiores empresários do país e a equipe carioca, conhecida por sua histórica torcida apaixonada e por recentemente buscar reconstruir sua força no cenário nacional. Segundo os bastidores, o interesse em Richarlison não seria apenas pelo futebol, mas também pelo impacto de marketing que um nome desse porte poderia trazer ao Vasco. Com passagens marcantes pela seleção brasileira e por grandes clubes da Europa, o atacante chegaria não apenas como reforço dentro de campo, mas como um verdadeiro catalisador de mídia e visibilidade para o clube. A possibilidade de ter seu salário custeado por um empresário de renome como o dono da Ambev geraria uma economia significativa para o Vasco, que atravessa um momento delicado financeiramente, ao mesmo tempo em que poderia atrair patrocínios e novas receitas com merchandising, redes sociais e bilheteria. Apesar de nada ter sido oficialmente confirmado, a notícia já se espalhou entre torcedores nas redes sociais, gerando debates acalorados sobre a viabilidade do negócio. Alguns enxergam a contratação como um passo ousado para o clube, capaz de revitalizar a equipe e a confiança da torcida, enquanto outros questionam os riscos de depender de investimentos externos para arcar com salários tão elevados. Ainda assim, fontes internas indicam que reuniões preliminares já teriam ocorrido, com advogados e representantes do atleta discutindo cláusulas contratuais e possíveis datas para a chegada do jogador. Se a negociação se concretizar, o Vasco poderá marcar história não apenas pelo retorno de um ídolo da seleção, mas também por inaugurar um modelo de parceria privada que pode mudar a forma como clubes brasileiros atraem grandes nomes. Até lá,
Resta aos torcedores acompanharem ansiosos cada movimento, em um enredo que mistura futebol, poder financeiro e a eterna paixão que só o Vasco é capaz de despertar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.